O quarto item é a importância de você fazer a mistura correta dos ingredientes. Não só a mistura na quantidade, o percentual de cada ingrediente, mas a forma realmente de misturar. A ração precisa ficar homogênea. Por que isso? Porque quando você mistura o milho, vou falar só do milho e da soja por enquanto. Se você mistura o milho e a soja de forma irregular, se ele não está bem misturado, a soja é muito mais atrativa do que o milho. Muito mais atrativa do que o milho. Então ela cheira diferente. É só você chegar no seu galpão, pegar na mão a soja e pegar na mão o milho. Cheira os dois que você vai entender do que é que eu estou falando. A soja é muito mais atrativa. Então se você não misturou muito bem, no momento que você for colocar no coxo, digamos que o coxo do lado esquerdo, aqui é a minha direita, não sei se é aí do lado esquerdo. O coxo do lado direito você colocou a ração e lá tem mais soja. O coxo do lado esquerdo você colocou a ração e aqui tem mais milho. As galinhas vão todas para o lado da soja. Vai ter briga lá, vai ter estresse. E as galinhas que não forem para o lado da soja, for para o lado do milho, não vai ter os nutrientes suficientes. Então você precisa misturar direitinho. Quando a gente inclui o núcleo nesse processo aí é que o núcleo é cheiroso demais mesmo. Certo? Aí é que as galinhas vão todas para o núcleo. Só que tem um problema. Quando você tem uma quantidade de núcleo diferente de outros, ou você colocou a mais numa ração, ou está muito concentrado em algum local, a galinha que comer aquilo, ela vai ter uma disfunção digestiva. O núcleo é muito forte. Quando ele é consumido só ele puro, a galinha começa a ter diarreia, a galinha começa a secar por dentro. Eu estou falando secar por dentro para todo mundo entender melhor. Porque ela tem muito mineral e acaba diminuindo a quantidade de alimento que ela vai consumir e ela vai começar a consumir mais água. Então isso vai atrapalhar a nutrição da ave também. E principalmente, como eu falei, vai desregular o sistema digestivo, ela vai começar a ter diarreia. Então você precisa ter conhecimento disso, precisa ter uma ideia certa do que fazer. E assim, eu vou falar de um item mais polêmico aí em diante, mas já vou adiantar algumas coisas. Existem fórmulas que colocam sal, sal proteinado. São agentes muito fortes, são agentes que umedecem a ração. O sal tira toda a umidade de outros nutrientes que estão na lateral, do milho, da soja, e ele absorve muito. Ele pode empedrar em alguns pontos. Quando a galinha come aquilo ali, aí é que é um tijolo mesmo na moela do bicho. Certo? O sal proteinado é muito forte. O sal proteinado, quando a gente dá sal proteinado, eu tenho criação de ruminante, tenho criação de carneiro e de bode. Quando a gente dá sal proteinado para esses tipos de animais, a gente dobra a quantidade de sal comum. Porque se a gente der o sal proteinado puro para esse tipo de animal, eles morrem. Certo? Então, quando a gente dá, por exemplo, 1 kg de sal proteinado pro ruminante, a gente mistura com 10 kg de sal comum. Às vezes tem sal proteinado que manda misturar com 20 kg de sal comum. É muito forte, é um ingrediente muito forte. Então, inclusive existe a recomendação dizendo, para quem não sabe, o sal proteinado tem na casa de ração, se você pedir você vai ver. Tem uns que são verdinhos, tem uns que são rosinha, é muito fácil de achar. Principalmente se sua região tem a criação de boi, tem a criação de ruminante. Então é um material muito forte, é um material que você tem que ter cuidado. Se dá problema num boi, imagine numa galinha, né? Então toma cuidado com isso. E a mistura da ração, quando você vê uma fórmula de ração, que a mistura dela é 0,01% na sua ração, toma muito cuidado quando você vai misturar isso, da forma que você vai misturar, porque pode dar problema. Algumas pessoas não entendem que quando a gente pega uma tabela dessa, essa tabela veio de uma fábrica. E essa fábrica mistura toneladas de ração. Certo? É muita ração. E não é 100 quilos, não é 50 quilos, não é 20 quilos que ele vai misturar.
toneladas de ração. Então eles têm equipamentos para fazer essas misturas de ração. Então não adianta você pegar essa fórmula que tem 0,1% de sal e tentar misturar em 10 kg de ração. É 1 grama, vai ser 1 grama em 10 quilos. Vai ser 100 gramas em 100 quilos. Não tem como misturar isso, certo? Então, se você não tem um equipamento, um misturador, coisa que eu não tenho, um misturador, vai ser muito difícil você conseguir misturar isso. Então, toma cuidado e vamos para frente.